Oi, sou Bezerra, sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, passando aqui para dar continuidade à nossa caminhada espiritual de 12 passos, do programa Celebrando Restauração. Hoje nós vamos falar do passo 11, que é o passo do crescimento. Esse passo diz o seguinte: procuramos através da oração e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-las. Passo do crescimento. E a base bíblica para esse passo é Colossenses 3,16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Repetindo, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. São duas palavras, meditar e orar. Quero começar por meditar, meditação, No passo 10, nós começamos a estabelecer um novo estilo de vida. Nesse passo, nós continuamos esse processo, estabelecendo hábitos de comunicação com o nosso Deus, com o nosso Criador. Então aqui agora, eu digo que esse passo é o passo da intimidade entre eu e Deus. Aqui sou eu e Deus, relacionamento com Deus. Para que eu preciso praticar meditação e oração? Quando a gente fala de meditação, fica um negócio assim meio... Mas para quê? Qual a necessidade de se praticar? Eu vejo assim, olhando para a caminhada no programa Celebrando Restauração, a primeira coisa é melhorar o nosso relacionamento com Deus. Aqui nós desejamos conhecer cada vez mais sobre Deus e percebemos a sua presença em nossa vida. Então, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu tenho essa intimidade de olhar para a palavra, de meditar, mais eu percebo a presença de Deus na minha vida. Por isso que eu digo sempre, esse passo é passo de intimidade com Deus. A segunda coisa da meditação, da oração, é aprendermos a fazer a vontade de Deus. Só vou conseguir fazer a vontade dele se realmente eu conseguir entender o que ele quer para mim, Buscamos realizar a sua vontade nas nossas vidas. Confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós e por isso nos rendemos a Ele. Quando eu entendo, quando eu acredito que Ele sabe o que é melhor, eu tenho como realmente me render-se ao Senhor, entregar para Ele, mesmo sendo difícil, No AA tem uma frase que diz o seguinte, a vontade de Deus para nós é a habilidade de viver com dignidade, de amar os outros e a nós mesmos, de rir e de encontrar imensa alegria e beleza à nossa volta. É verdade, gente, essa alegria, essa beleza simples que está ao nosso lado. Terceiro ponto, porque meditar, porque orar, é que nós recebemos aqui força para realizar essa vontade de Deus, Recebemos força, Deus nos dá essa capacidade, Aqui nós confiamos que Ele vai nos dar as qualidades necessárias para realizar a vontade de Deus. Quais são essas qualidades, Para realizar a vontade de Deus, não é de qualquer jeito, não. Muita coisa tem que sair, Então eu vou precisar que realmente Deus me dê algumas qualidades. A primeira dela é a minha humanidade, é o meu senso de compaixão, honestidade, integridade, capacidade de perseverar, paciência para esperar os resultados, que não é fácil, senso de justiça, cautela, firmeza, senso de humor. Tudo isso são qualidades que Deus me dá para que eu aprenda a fazer a vontade dEle. E para isso eu preciso de intimidade com Ele. Por isso que eu vou repetir várias vezes. Esse passo é passo de intimidade com Deus. E aí meditação, o grande problema na nossa vida, assim, quando se fala de meditação, o grande problema da nossa época é nós sermos engolidos pelo tempo, roubados da capacidade de reflexão para pensarmos sobre nós mesmos. Não dá tempo. Você acorda, pula da cama, já mete o pé no chinelo, já corre, toma um café, às vezes em pé, correndo, vai para o trabalho, chega lá, tem um monte de coisa, é aquela correria. O tempo não nos permite. Nós tivemos agora uma oportunidade excelente de dar essa pausa, A quarentena tem nos oferecido isso de alguma forma, Sócrates já dizia, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Precisamos parar para examinar a vida, sim. Precisamos dar pausas. A meditação que pode acontecer durante o nosso dia, em qualquer lugar,
pois estamos ligados ao nosso poder superior Jesus Cristo em espírito. Então pode ser a qualquer momento eu posso meditar. Contudo, a meditação na palavra de Deus, ela precisa ser intencional, priorizada na nossa agenda. Preciso já ter aquela certeza, ser intencional, separar um tempo de qualidade para que eu possa meditar na palavra de Deus. Mateus 4 diz assim, ó, nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que vem da boca de Deus. Nosso alimento principal, gente. Principal, diário. E aí nós meditamos na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, né? A meditação ela é uma forma de nos rendermos a Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui. É mais do que compreender o texto, é ouvir a palavra, internalizando aquilo que ouvimos, de tal modo a transformar a nossa vida. Eu vou internalizar aquilo que eu ouvi, que aquilo vai transformar a minha vida. Na Bíblia, nós percebemos a Bíblia, gente, como uma grande carta do amor de Deus para a humanidade. Essa carta que Deus deixou completa para mim e para você. A meditação nos faz voltar para dentro de nós, olhar nossos problemas, nossas lutas, defeitos de caráter, dificuldade do ponto de vista de Deus, a fim de buscarmos fortalecimento espiritual. Eu olho para dentro de mim e aí eu olho para o ponto de vista de Deus e eu tenho como encontrar esse fortalecimento espiritual. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim, ó, não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé de Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo a outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. É através da palavra que nós somos moldados, que nós somos transformados. Está tudo lá, mas para isso eu preciso acessar, para isso eu preciso ter qualidade de tempo. Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou meditar? Gente, Deus ele fala conosco por meio da Bíblia. Em consequência, nós experimentamos comunhão com Deus. Então, é lá olhar para aquela palavra. E tem duas perguntas que aqui na nossa caminhada de restauração nós fazemos sempre. Eu vou te desafiar a fazer. A primeira é, quando você pegar um texto, faz a seguinte pergunta: o que Deus está me dizendo? Isso é meditar. O que Deus está me dizendo? E aí você lê uma vez, lê duas, olha para aquele texto. O que Deus está me dizendo aqui? Compreendeu o que Deus está lhe dizendo? Você faz a segunda pergunta: o que eu vou fazer a respeito? Deus já me deu o recado, eu já entendi. E agora? O que eu vou fazer a respeito com o que Deus está me dizendo? Isso é uma forma simples, poderosa de meditação. E o passo 11, ele trabalha isso, relacionamento com Deus, conversar com Deus, né? A meditação cristã, gente, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. A meditação ela produz percepções bastante práticas sobre questões cotidianas de relacionamentos, decisões a serem tomadas ou atitudes a serem mudadas. É a pergunta, né? O que Deus está me dizendo? Quais são as atitudes que eu vou tomar? O que eu vou fazer com tudo isso que Deus está me dizendo? Está vendo como é simples? Às vezes a gente pode estar pensando em meditação e lembrar de uma meditação oriental. Não, gente. É tempo de solitude, tempo de qualidade, tempo de pausar para ouvir a voz de Deus. E a segunda palavra que o pastor fala é oração. Conversar com Deus. Deus fala conosco através da Bíblia, nós já aprendemos, né? Mas na oração nós respondemos a Ele. Orar é mais do que colocar diante de Deus nossos pedidos para receber suas bênçãos. É muito mais. Orar é conversar, é agradecer a Deus, é colocar tudo diante dele. Não são só meus pedidos, mas é colocar tudo diante dele. Principalmente com gratidão. Oração, gente, é total rendição do nosso ser ao Criador, reconhecendo que Ele
é tudo em nós e para nós. Isso é simples, né? Básico, né? Uma oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso. E interessante, eu não vou citá-la aqui, mas a oração do Pai Nosso, ela tem dois momentos, dois tempos, dois momentos. Ela tem o divino e o humano. Ela é dividida em dois momentos. Divino começa assim com teu nome, santificar o nome de Deus, tornar o nome dele especial, reconhecer quem é Deus. Pai Nosso, ele começa dessa forma, né? Então o primeiro ponto, né, o divino, é teu nome. O segundo, venha a nós o teu reino. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aqui nós nos dispomos a sermos instrumentos do reino no mundo em que vivemos. Venha a nós o teu reino, que eu possa ser instrumento do Senhor. Então, segundo ponto divino da oração do Pai Nosso. Terceiro, tua vontade, que seja feita a tua vontade. A vontade humana, gente, ela é enganosa e nossa visão da vida ela é limitada. Por isso, submetemos nossa vontade a Deus, que é boa, perfeita e agradável. E qual é o lado humano da oração do Pai Nosso? Primeiro lado, assim, o primeiro ponto quando eu olho é pão nosso, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Deus se interessa pelo nosso bem-estar, gente. Nós podemos pedir com simplicidade o nosso suprimento diário. Não precisamos viver ansiosos. Ele supre. Então esse é o lado humano. Nós precisamos, pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. Também 3 pontos, né? O segundo ponto é bem interessante, né? Perdão nosso. Aqui nós reconhecemos que somos pecadores e devemos perdoar os outros, assim como Ele nos perdoa, né? Não é isso que a oração diz? Perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos. Terceiro ponto, proteção nossa. Deus nos revela que estamos cercados de seres espirituais, angelicais e demoníacos. E aqui nós pedimos a proteção para não cairmos em tentação, mas livrai-nos da tentação. Olha aí, então 3 pontos divinos, 3 pontos humanos. Oração preciosa, modelo que Jesus deixou para nós. Eu sempre digo, né? Quando eu peço para falar a oração da serenidade, a oração do Pai Nosso, não é repetir, mas é um modelo. Conversar com o Pai é reconhecer a soberania do Pai e reconhecer o nosso lado humano que nós precisamos também. Então este passo 11, passo do crescimento. E para crescer eu preciso me alimentar diariamente. E onde é que está esse alimento? Na palavra de Deus. Então é meditação e oração. Tempo de qualidade com Deus. Passo muito lindo. Então olha aí, estamos chegando na reta final, né? Já caminhamos muito, não podemos parar aqui, né? Não podemos desistir. Então meditar e orar faz toda a diferença, tem feito para a minha vida e com certeza se você colocar em prática, se você começar, o primeiro momento é complicado, mas se você cria o hábito de ter esse tempo de qualidade com o Senhor, vai fazer toda a diferença. Eu já tenho experimentado muitas respostas preciosas de Deus diante dessa pergunta. Vou repetir para você fazer. O que Deus está me dizendo? Quando você estiver lendo o texto, faz essa pergunta. E o que eu vou fazer a respeito com o que Deus está me dizendo? Simples, para que você possa fazer todo dia, diante de qualquer situação que o Senhor te colocar, você pode fazer essa pergunta para Ele e certamente Ele vai te responder. Muito obrigado, grande abraço, continua firme e é sempre uma alegria poder estar com você, poder estar nessa caminhada de restauração. Até a próxima.